Olá, amigos! Estamos aqui de retorno com grata satisfação para falar a respeito de uma obra fascinante, O Menino do Pijama Listrado, de autoria de John Boyne. Essa não é uma obra espírita, mas decidimos compulsar as páginas emocionantes dessa história muito singela e muito bem escrita por esse jovem irlandês, nascido em 1971, devido à grande sensibilidade e sentimento compungido que ele teve com respeito a mais uma das inúmeras histórias relacionadas ao Holocausto, à Alemanha nazista e a esses corações torturados de aflição que ainda hoje contam nas suas histórias, os seus dramas, a sua dor excruciante. Acreditamos ser uma obra de extrema relevância e com certeza bastante conhecida, visto que este é um best-seller e também deu origem a uma película muito famosa que estreou e foi recorde de bilheteria nos cinemas do mundo inteiro, inspirada neste livro. Contudo, eu que tive a grande oportunidade e satisfação de assistir ao filme e ler o livro, preciso dizer, o livro é muito mais emocionante, não tem nem comparação. Embora o filme seja brilhante e tenha sido protagonizado por atrizes e atores bastante talentosos, tenha sido uma produção cinematográfica muito bonita e bem elaborada. Mas a leitura é a nossa própria emoção ao compulsar aquelas páginas e tentar adentrar no sentimento de cada personagem. Então é algo muito particular relacionado com a nossa vivência íntima, com o nosso mundo íntimo, com as nossas próprias emoções, que vai reverberando as emoções de cada personagem. Um destaque para a obra é porque ele utiliza palavras quase homônimas para tentar obliterar algumas marcas do Holocausto, da Alemanha nazista, do Terceiro Reich. Por exemplo, ele em diversos capítulos vai se referir ao Fúria, tentando aludir ao Führer, que do alemão significa aquele que está ali para conduzir, o grande líder. O próprio Adolf Hitler auto-intitulava-se o Führer. E é exatamente isso que a obra diz. O pai do protagonista da obra, Bruno, o pai dele, ele dizia que ele mesmo não conhecia o próprio trabalho do pai, mas o Führer, tinha grandes planos para esse pai. E uma outra palavra quase homônima, que também é interessante, né, que ao ouvi-la nós recordamos de imediato, é haja vista. O campo onde Bruno e sua família, para o qual Bruno e sua família precisam se mudar em breve. Então eles se mudam de Berlim para o campo de Haja Vista, que na verdade quando nós ouvimos essa palavra, nós nos lembramos imediatamente do campo de concentração de Auschwitz, muito famoso, infelizmente, né, pela a sua fama desagregadora, pestilenta, horrenda, terrificadora, de ter dizimado tantas vidas, né? Boyne, ele tem uma particularidade que é uma singeleza no expressar. E como o protagonista da obra é um garoto de 9 anos de idade, na flor da inocência, vivendo o vício, né, da primeira infância, então a forma como ele se expressa, fazendo uma repetição de como o próprio Bruno interpreta a própria vida, é muito bonito, é muito doce, é muito terno, é muito carinhoso, né? É muito afável e é emocionante. Nós nos sentimos cativados, né? Nós nos apaixonamos por aquele garoto. Por exemplo, ele chama sua irmã 3 anos mais velha, Gretel, de O Caso Perdido. Então essas pequenezas, né, essas singelezas no expressar acabam cativando o leitor.
E uma das primeiras coisas que John Boyne faz questão de destacar é que Bruno tinha 3 amigos que eram os melhores amigos da vida inteira, né? Carl, Daniel e Martin, em Berlim, e que eles aprontavam grandes aventuras. E Bruno não queria ser, quando crescesse, um comandante, como seu pai era. Ele não queria ser um soldado, ele não queria ser um geógrafo, um historiador, um professor. Ele queria ser um grande explorador, como nas histórias que ele lia nos livros que o pai lhe dava. Então a vida em Berlim era muito pacata. Ele morava numa casa de 5 andares e descia pelo corrimão. E na sua casa sempre tinha lugares, esconderijos secretos que, por ser tão grande, ele poderia devassar e ele poderia explorar. E sempre tinha algo novo e diferente para se fazer na sua grande casa em Berlim. E ele falava que a cidade de Berlim, a sua casa ficava numa vizinhança que tinha outras casas próximas e que tinha muitas pessoas brincando nas ruas, que despreocupadamente sentavam às tardes nas suas varandas e conversavam, e crianças ficavam correndo ao redor daquelas casas, e nós percebemos a alegria, algo lépido, leve, espontâneo, dessa puerilidade, dessa infantilidade, desse sabor dos primeiros tempos de qualquer infância de um garoto. E ele dizia que nos sábados as ruas de Berlim eram tomadas por cafés e as pessoas se acotovelavam, tentando fruir de algum divertimento naquelas tardes acaloradas de verão. Mas, em algum momento, o Fúria, que tinha grandes planos para o pai, e Bruno não sabia exatamente dizer o que o pai fazia, qual que era o trabalho do pai. Para ele, na realidade, era uma grande incógnita, porque o pai de um dos seus pequenos, ele sabia, era padeiro ou ajudava na padaria, porque todo mundo via ele com avental. O outro pai tinha um outro ofício muito bem conhecido, mas o seu pai, ele não sabia exatamente o que fazia, só sabia que era um comandante de um grande pelotão e que os soldados cumpriam as suas ordens e que o Fúria tinha grandes planos para ele. Até que o Führer decide que o pai de Bruno comande um pelotão num campo de concentração de Auschwitz, e toda a família precisa se mudar para lá. E a história começa bem assim. Maria, a governanta, uma das trabalhadoras, da casa dos pais de Bruno, empacotando as coisas dele, inclusive aquelas que ele deixava na última gaveta do armário que ninguém conhecia. O autor deixa transparecer diversos detalhes com respeito ao que seria o cotidiano da vida de um comandante dos soldados nazistas, como, por exemplo, sempre quando vinha, ele recebia a visita de algum soldado em sua casa, ou quando se apresentava para seu pai no escritório, que ele nunca podia entrar em hipótese alguma, sempre aquela saudação com as palmas das mãos estendidas e os braços estirados para frente. Heil Hitler! E assim eles se mudam para Auschwitz, ou Haja Vista. E Bruno percebe logo de início a diferença, o ar fúnebre, a penumbra, aquele ar pesado, provavelmente da própria psicosfera daquele local. E da janela do seu quarto, e agora a casa não tinha mais 5, mas apenas 3 andares, era uma casa mais modesta, mas mesmo assim ainda muito confortável, mas algo melancólico no ar, algo triste, talvez pela proximidade daquele grande matadouro de almas, matadouro de vidas, matadouro de destinos, matadouro de esperanças. Do seu quarto, ele podia ver uma grande cerca, uma cerca a se perder de vista, e ele via aquilo com grande fascínio, porque se era se perder de vista, significa que os limites da cerca passavam os limites da janela do seu quarto, e que, portanto, ele podia devassar, explorar e saber o que estava por trás. E que essas grandes cercas eram muito altas, formadas de arames, que se perdiam de vista e eram suportados por grandes suportes de madeira, por grandes postes, parecendo aqueles postes teleféricos. E ele via algumas pessoas
mas não via crianças. Mas ele via as pessoas numa espécie de monturos, de amontoado delas. E via pessoas de pijamas, como se elas tivessem acabado de sair, acabado de levantar da cama. E via também os soldados. E as pessoas tinham dois tipos de temperamento ou comportamento. As pessoas que estavam de pijamas, elas ficavam sempre com aquele olhar soturno, com um olhar cabisbaixo, e tinha os soldados que ficavam sempre rindo, pagiando aquelas pessoas, suscitando, forçando-as para que elas de vez em quando marchassem e outras vezes trabalhassem. E ele não entendia muito bem o porquê daquilo, porque que simplesmente as pessoas não se comportavam como as pessoas de Berlim, que sentavam às tardes nas varandas e proximamente a alguns cafés viam as crianças correrem lépidas e assim podiam sentar e conversar sobre a vida. Até que Bruno chega para o pai e pergunta: quem são aquelas pessoas? E o pai lhe responde: pessoas? Bem, aquelas pessoas não são propriamente pessoas. E Bruno não consegue entender. Até que Bruno, no auge do tédio, e tem um professor que é contratado para ensinar lições de geografia e de história, que eram as coisas realmente úteis para as crianças e os jovens daquela época, e para que eles aprendessem a escola do nazismo, a escola eugênica, mostrasse que era importante montar o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império, e que por trás de toda aquele dizimar de pessoas, aquele invadir de povos, estava uma missão, digamos assim, de reconstruir a história e de fazer isso pelo bem de todos, de fazer isso pela purificação da raça. Mas Bruno não queria saber de nada disso. Ele gostava de arte, ele gostava de exploração, ele gostava de aventura. Mas isso ele não tinha nas aulas com Herr Liszt. Então ele decide, por conta própria, calçar as suas botas, vestir o seu casaco e sair para explorar. E, no momento em que ninguém na sua casa percebia, ele saía e ia ladeando toda a cerca, num perímetro muito extenso, tinha que caminhar bastante. E no primeiro dia que ele se aventura nessa excursão, ele se sente muito entediado porque ele não percebe nada de novo, só cerca, arame e nenhum tipo de pessoa com a qual ele poderia conversar, interagir e explorar um novo mundo. Até que neste dia ele consegue perceber ao longe um ponto, e aquele ponto, aos poucos, se torna um vulto, e aquele vulto se torna uma sombra, e aquela sombra se torna o contorno de uma pessoa, e aquela pessoa se torna um menino de cutis cinza, um menino sem viço, magro, de pijama, como se tivesse acabado de acordar, sentado no chão, olhando para baixo, para a poeira dos seus pés, para a poeira abaixo de onde ele estava sentado. E ele, num discurso tão próprio de crianças, tão desafetado, tão simples, tão singelo e tão espontâneo, pergunta: oi, qual é o seu nome? E o menino lhe responde: Shmuel. Aí ele: quê? Shmuel. Nossa, que nome engraçado. Qual o seu nome, então? Shmuel pergunta. E ele redargue dizendo: Bruno. Seu nome também é engraçado, incomum por aqui. Aí Bruno pergunta: ah, é? Pois eu nunca tinha ouvido ninguém chamado Shmuel. Parece o vento num dia frio. Shmuel. E Shmuel responde: você também. Parece um dia frio quando a gente atrita as mãos contra os braços. Bruno, tentando aquecer. E aí eles começam a conversar e descobrem
similitudes. Que, por exemplo, eles têm basicamente a mesma estatura. Só que Bruno tem uma cor de pele mais saudável do que a de Shmuel, que é acinzentada e sem vida. Eles descobrem que nasceram exatamente no mesmo dia. Eles descobrem que têm a mesma idade, como se fossem gêmeos. Mas descobrem que Shmuel é da Polônia, está num campo de concentração. E Bruno está livre. É filho da Alemanha nazista, mas Bruno não sabe isso. E o livro vai se desdobrar, mostrando que Führer queria para o pai de Bruno que ele viesse a se tornar o comandante mais sanguinário de todos os tempos de um campo de extermínio nazista. Que simplesmente o grande plano era mandar judeus para a morte e fuzilar poloneses. E o livro tem um desdobrar fabuloso, porque ele mostra como duas crianças conseguem mostrar a ignorância, a tacanhez, a incoerência por trás de um ódio nascido em nada, nascido num sentimento enfermo, de uma incompreensão. Allan Kardec, na questão 755 de O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre lei de destruição, explica um pouco isso. Como que seres que, para nossa sociedade, já alcançaram um patamar civilizatório ímpar, elevadíssimo, que evoluíram intelectualmente, mas que muitas vezes são tão ou até mais cruéis que os selvagens. Como explicar esse primitivismo? E a espiritualidade superior sabiamente vai dizer: eles não têm da civilização senão um verniz, mas é a natureza primitiva que lhes domina. E isso nós vemos o tempo inteiro na obra. A natureza primitiva de um ódio gratuito dominando. Chega um momento que Bruno deixa escapar para sua irmã Gretel que ele tem um amigo, mas ele rapidamente corrige, dizendo que esse amigo é um amigo imaginário. E aí ele se sente mais livre para contar todas as histórias que efetivamente, realmente viveu com esse amigo, mas que para ela está só no campo das ideias. E como ele a chama no seu quarto e mostra as pessoas que estão no campo, e ela, por ser um pouco mais crescida, sabia daquilo que se tratava, mas de certa forma queria proteger o irmão, ele pergunta: quem são aquelas pessoas? E ela responde: são judeus. E ele redargue: e nós também somos judeus? E ela, num susto: não, idiota, nós somos o contrário. E ele para e pensa, numa análise racional e ao mesmo tempo ingênua: nós somos o contrário dos judeus? Mas o que é que nós somos? Ah, sei lá, nós somos o contrário. E ele pensa: se nós somos o contrário, nós estamos contra os judeus? Sim, é isso. Nós estamos contra os judeus. Mas por que nós estamos contra os judeus? E ela não consegue explicar. Então isso significa que os judeus não gostam do contrário? Não, estúpido. Isso significa o contrário. Nós é que não gostamos deles. Mas em algum momento alguém parou para conversar? Porque eu acho que se a gente sentasse na ingenuidade. Veja, Bruno, com apenas 9 anos, nos mostra que muitas vezes o ódio gratuito, ele é nascido num nada, numa coisa pequena. E, por coincidência ou não, a mãe precisa raspar o cabelo dele por causa de alguns piolhos. E ele se torna ainda mais parecido com Shmuel. O pai chama Gretel e Bruno na sala e diz que talvez seja o momento deles retornarem a Berlim de volta. E Bruno fica muito triste porque será a última vez que ele se estará com Shmuel. E ele vai, faz a última visita. Shmuel demora a aparecer e diz muito triste que o pai foi marchar e sumiu. Bruno dá a notícia, Shmuel fica ainda mais triste. Mas Bruno tem uma grande ideia. Antes de voltar a Berlim, deles que por mais de 1 ano sentavam e conversavam todas as tardes, e que Shmuel houvera se tornado o melhor amigo dele para toda a vida, ele decide que vai brincar com Shmuel pela primeira e última vez. Bruno mal podia supor que realmente seria a última vez.
Mas como havia toda aquela cerca separando eles, Shmuel consegue suspender um pouco a cerca, o espaço suficiente para Bruno conseguir passar, consegue um pijama listrado. Bruno deixa suas roupas do lado nazista da cerca, veste o pijama de um judeu e atravessa para o interior do campo de Auschwitz. Naquele momento, uma chuva começa a borbotar do céu, lavando aquelas duas almas ingênuas. Ao suar dos soldados, eles começam a reunir os poloneses daquele lado da cerca. E eles começam a marchar. E Bruno se pergunta: mas o que está acontecendo? Eu tenho que voltar para casa, vai começar a chover, está quase na hora do jantar e eu não posso mais ficar. E Shmuel lembra: você prometeu que depois que a gente terminar de marchar, você ia procurar comigo, meu pai. E eles marcham para a morte. Adentram a câmara de gás, sem saber. E naquele momento terrível, o calor, o adensamento de pessoas, o desespero dos adultos que já sabiam do que se tratavam e daquelas crianças que estavam ali no meio, naquele aglomerado de almas desesperadas. Bruno pega as mãos, os dedos cinzas, cadavéricos, quase se esvaindo pelos seus dedos. Olha para Shmuel e diz: vai ficar tudo bem. Você é o meu melhor amigo e da vida inteira. Aperta a mão. Quando o último suar fere os ouvidos pequeninos daqueles dois anjos, o inseticida é aspergido no ambiente e eles morrem intoxicados. A essa altura, os pais de Bruno já tinham dado por falta do menino e a mãe, desesperada, chega às portas da cerca e dá conta da bota e da roupa de Bruno, já sem a vida, do menino que morreu numa câmara de gás, junto com o seu amigo, o seu melhor amigo da vida inteira, judeu, que conheceu ali, no campo de Auschwitz. Essa é uma história de amor aos nossos inimigos, da incoerência, da crueldade das guerras e da verdadeira civilização, que é o aperfeiçoamento moral dos indivíduos que duas crianças ensinam para uma humanidade inteira. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro.